Uma das minhas paixões na cultura pop, nesse mundo nerd, além dos quadrinhos, são os jogos. Inclusive, uma das indústrias que mais cresce no mundo inteiro é a dos games. Jogos são obras de arte, e desde os anos 80, os jogos digitais vêm evoluindo cada vez mais, tanto na complexidade das histórias, como em aspectos técnicos. É por isso que eu quero fazer hoje uma lista com os meus jogos favoritos de todos os tempos. E claro, dos jogos que eu já joguei e terminei. E para ser um pouco mais justo, eu decidi colocar só um jogo de cada franquia. Ou quem me conhece sabe que se não fosse isso, seria praticamente uma lista de Zelda. Eu sou formado em jogos digitais, eu passei a minha vida com videogames, mas mesmo assim eu não joguei tudo que existe. Eu não joguei Elden Ring ainda, por exemplo. Sendo assim, baseada totalmente na minha opinião, eu separei para hoje os 11 melhores jogos de todos os tempos. Pra quem acompanha o canal há mais tempo sabe da minha paixão por Zelda, então eu já vou colocando logo esse item na lista. Eu poderia colocar Majora's Mask, A Link to the Past ou Breath of the Wild facilmente, mas pra mim, o meu jogo favorito de todos e considerado por muitos também como o melhor jogo de todos os tempos é The Legend of Zelda: Ocarina of Time. O jogo foi lançado em 1998 para Nintendo 64, sendo o transporte da franquia The Legend of Zelda para o 3D. E inclusive, a sua versão no Nintendo 3DS é a versão definitiva que melhora ainda mais alguns aspectos técnicos. A história gira em torno do jovem Link, o herói escolhido pela própria princesa Zelda para impedir os planos do maligno Ganondorf, que pretende conseguir a Triforce, uma relíquia lendária que torna desejos em realidade. Ocarina of Time foi completamente inovador para sua época, dando base para muitos jogos que vieram depois dele, de todo tipo, seja pela parte técnica, ou seja usando conceitos de viagem no tempo na sua história, com um tema dramático de poder, sabedoria e coragem. E como isso faz de alguém o herói do tempo. Como eu falei, usando a regra de só vale um jogo por franquia, vamos para a próxima, para minha segunda franquia favorita dos games, Metal Gear. E aqui pode ser uma controvérsia, porque eu sei que para muitos o 3 deve ser o melhor, mas o meu escolhido como um dos meus jogos favoritos é Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot. O jogo foi lançado em 2008 para PlayStation 3 e mostra o fim da jornada de Solid Snake. A história é ambientada em 2014, onde guerras são travadas por companhias militares privadas, e mais uma vez as armas de destruição em massa conhecidas como Metal Gear são usadas em larga escala, sendo a volta de Liquid Snake e de Revolver Ocelot como Liquid Ocelot. Para mim, Metal Gear 4 é o meu preferido exatamente pelo que para alguns é o menos preferido, porque ele é praticamente um filme. E eu gosto dele exatamente por isso. Para mim, foi o jogo que começou esse sentimento de que games são grandiosos e cinematográficos, ainda mais com a qualidade gráfica incrível do jogo para a época. E ele ainda traz uma carga emocional muito forte pro fim de personagens tão queridos para quem conhece a franquia, como Raiden, Otacon e claro, Solid Snake. Agora, a minha terceira franquia favorita é Resident Evil. E pra mim, o 2 sempre foi o meu favorito por muitos anos. Mas agora, quem entra na minha lista é exatamente Resident Evil 2 Remake. O jogo original foi lançado em 1998 e já era o melhor pra mim. Na história, um vírus mais potente que o T-Vírus surge, o G-Vírus, se espalhando pela cidade inteira de Raccoon City, onde o policial novato Leon Kennedy se junta à irmã de um dos protagonistas do jogo anterior, Claire Redfield, para juntos tentarem sobreviver a esse pesadelo envolvendo vários mistérios e várias armas biológicas. Eu adoro esses personagens, tanto que o Leon é o meu favorito da saga.
e toda a ambiência sombria e claustrofóbica que a delegacia de polícia traz é fenomenal. E o que o remake lançado em 2019 fez foi elevar isso a novas mecânicas muito mais agradáveis, com uma jogabilidade incrível, com gráficos absurdos e ainda com uma ambiência tão ou mais aterrorizante que o jogo original. Uma outra franquia de jogos que já esteve no meu top 3 antes era Final Fantasy. Isso porque eu acompanhava mais RPG antigamente, na verdade. Mas o caso é que Final Fantasy IV é lindo, o 6 é maravilhoso, o 7 é o favorito de muitos, mas pra mim, e aqui tem um ponto emocional muito forte, o meu favorito é Final Fantasy VIII. Lançado em 1999 para PlayStation, a história do jogo gira em torno de Squall Leonhardt, um jovem que faz parte de um tipo de grupo de mercenários chamados de Sith, que são contratados para ajudar pessoas de todo mundo a resolver conflitos. E Squall tem uma das espadas mais icônicas dos games, a Gunblade. A história segue nessas missões até a verdadeira vilã ser revelada, a poderosa feiticeira Ultimécia. Eu sei que Final Fantasy VIII pode não ser o melhor tecnicamente, mas me pegou muito porque foi o primeiro da franquia que eu joguei e foi o responsável por me criar uma paixão por RPGs japoneses. Além de que tinha gráficos super realistas para a época, que foi lançado no PlayStation original, ainda comparando com Final Fantasy VII, por exemplo. E o jogo traz uma história bastante emocionante com o relacionamento entre Squall e Rinoa. Agora, falando de RPGs ainda, o meu jogo favorito do Super Nintendo e um dos melhores jogos de todos os tempos é Chrono Trigger. Lançado em 1995, é um dos jogos de RPG mais aclamados dos videogames. A história começa de forma bem inocente, com Chrono e Marley passeando num tipo de festival, até que, com uma máquina de teletransporte de Luca, eles acabam parando em épocas diferentes, onde descobrem acidentalmente que existe um futuro terrível os esperando. Chrono Trigger chamou a atenção logo de início, principalmente pela equipe de desenvolvedores, que contava até com Akira Toriyama na equipe de design, o criador de nada menos que Dragon Ball. E mesmo o Super Nintendo tendo vários jogos maravilhosos como Zelda A Link to the Past, que poderia estar facilmente nessa lista, Chrono Trigger, pra mim, é facilmente o melhor jogo do console. E ainda falando de Super Nintendo, talvez o segundo melhor jogo do console é o próximo da lista. Eu tô falando de Super Metroid. Lançado em 1994, a história de Super Metroid acompanha a caçadora de recompensas Samus Aran, que deixa o último bebê Metroid na Federação Galáctica sob os cuidados de cientistas. Só que logo em seguida, a base é atacada por piratas espaciais que levam o Metroid para o planeta Zebes. A partir daí, Samus começa uma jornada para resgatar o jovem bebê Metroid, enfrentando clones Metroids e até mesmo generais piratas como o poderoso Ridley, o gigantesco Kraid e a grande líder Mother Brain. Metroid é a franquia que basicamente criou todo um gênero, o hoje chamado Metroidvania, e é exploração no seu extremo. Um gameplay que te faz procurar por cada canto do mapa, que é extremamente recompensador. E Super Metroid é o grande auge disso tudo. Mas indo agora um pouco mais para atualidade, pela sua narrativa, personagens e roteiro maravilhoso, temos The Last of Us. Uma franquia com uma história extremamente densa, tensa e bem desenvolvida, com um roteiro emocionante e com uma qualidade visual e sonora perfeita nas suas próprias gerações. O primeiro The Last of Us foi lançado em 2013 para PlayStation 3 e traz uma história onde o mundo sofreu uma pandemia que reduziu a população a um nível alarmante. E nesse contexto, os poucos sobreviventes matam uns aos outros por comida, armas ou qualquer coisa que ajude na sobrevivência. Porque o problema maior são os monstros, quase zumbis,
que surgiram a partir disso. Joel e Ellie são os protagonistas e fazem uma parceria que no começo parecia improvável ou impossível, mas que no final se torna uma simbiose onde um precisa do outro. É uma história de superação de traumas, de amizade, de amor, de sobrevivência e de vingança. O 2 também é ótimo, e eu particularmente gosto muito porque ele te induz a fazer coisas que você não quer fazer, mas que você precisa fazer. Só que mesmo assim, a excelência na narrativa, com uma história de dualidade cheia de reviravoltas do primeiro, é algo realmente único. O próximo da lista é um FPS, um jogo de tiro em primeira pessoa, mas não é um simples FPS. E isso é o que faz dele um dos meus jogos favoritos. Eu tô falando de BioShock. Lançado em 2007, a história apresenta uma cidade submersa chamada Rapture. Uma cidade utópica feita para elites, construída em 1940 por Andrew Ryan. Rapture teve um progresso científico imenso, principalmente no campo da genética, mas logo criaturas bizarras começaram a aparecer. E ao mesmo tempo, uma guerra civil praticamente destruiu toda a cidade. Então quando o protagonista, Jack, sofre um acidente de avião, ele encontra Rapture, onde poderia, por gentileza, descobrir os seus segredos e os seus mistérios. BioShock Infinite, o terceiro da franquia, também é maravilhoso. Mas o primeiro criou um mundo único, que tem uma ambientação sombria que é incrível. Rapture é incrível. Todo o gameplay do FPS é dinâmico, onde você usa arma e poderes ao mesmo tempo, e tudo é muito bem feito. E com uma história que tem uma das maiores reviravoltas da indústria dos jogos, que você poderia, por gentileza, jogar e aproveitar. Outro jogo que tem também todas essas qualidades na ambientação, narrativa e gameplay é o melhor jogo de Xbox 360 na minha opinião. Eu tô falando de Alan Wake. A história tem Alan Wake como protagonista, um escritor de best-sellers de horror psicológico que está com bloqueio criativo e passa umas férias com a esposa numa pequena cidade chamada Bright Falls, em Washington. Mas, misteriosamente, ela desaparece e Alan começa a vivenciar os eventos do seu último livro, que ele não lembra de ter escrito. Alan Wake tem uma história fantástica, com uma trama que envolve totalmente o jogador. O gameplay é algo único, envolvendo luz e escuridão, e o mistério, as reviravoltas e toda a narrativa contada em capítulos é realmente espetacular. O jogo foi lançado em 2010 e teve uma certa expansão com algumas DLCs, mas nunca teve de fato uma sequência. Até que finalmente esse ano, 12 anos depois, foi anunciado que Alan Wake 2 está em desenvolvimento. O PlayStation 2 teve muitos jogos, e muitos ótimos, mas pra mim, o melhor deles, que ficou melhor ainda com o seu remake para PlayStation 4, é Shadow of the Colossus. Lançado em 2005, a história gira em torno do jovem guerreiro Vander, que viaja por uma terra proibida, onde precisa derrotar 16 criaturas conhecidas como Colossus, para assim ressuscitar sua amada Mono, que foi sacrificada supostamente por ter um destino amaldiçoado. E talvez exatamente esse sacrifício é o que deu início a esse destino. A história de Shadow of the Colossus é contada de uma forma propositalmente lenta e vaga, onde o mundo é vazio para dar mesmo uma sensação de solidão, onde só existe você, o seu cavalo e as criaturas gigantescas. A trama é densa, até sombria, e vai te envolvendo, até que no final tudo se explica e traz uma das reviravoltas e uma das histórias mais marcantes de todos os tempos. E para finalizar, de uma forma mais leve, indo agora para uma das franquias mais bem sucedidas da história em todas as suas mídias, Pokémon faz sucesso desde a sua estreia nos jogos em 1996.
Eu fui muito apaixonado por Pokémon no seu surgimento, tanto nos jogos quanto nos animes. Pokémon Red é espetacular. Pokémon Yellow é maravilhoso porque traz uma mescla com o anime, mas Pokémon Gold e Silver elevaram isso a outro patamar. E o remake levou isso ainda mais para outro nível. Então, para fechar a lista, Pokémon Soul Silver. Lançado em 2009 para Nintendo DS, o jogo veio nas duas versões, Heart Gold e Soul Silver. Mas como eu gosto mais da Lugia, Soul Silver é o meu escolhido. O jogo é de um tempo onde houve a expansão dos monstrinhos pela primeira vez para 250. Tinha mais personagens, Johto era imensa e ao explorar todo esse mundo novo ainda tinha toda canto para revisitar e batalhar contra o próprio Red no final. Realmente, na época, isso foi impressionante e se tornou perfeito com o remake. E mesmo experimentando outros lançamentos da franquia, Soul Silver é o meu jogo Pokémon favorito até hoje. E um dos jogos que estão na minha lista de melhores jogos de todos os tempos. Claro que existem vários outros jogos incríveis e que só não estão aqui porque senão a lista ficaria imensa. Mas alguns exemplos são Castlevania Symphony of the Night, Red Dead Redemption e God of War de 2018. Mas de qualquer forma, deixa você aqui nos comentários quais são os seus jogos favoritos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de favoritos. Deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.